Bom, então tá, boa noite a todo mundo. Liguei a gravação aqui, né, para que todos possam assistir posteriormente, quem não estiver presente. Quero desejar, antes de mais nada, aí um final de ano de muita paciência para todos, né? A gente está chegando no final do ano, eu acredito que está todo mundo no nível de esgotamento aí, perto dos seus limites, né? E essa questão dessa infeliz pandemia que nos assola gera algumas questões aí que deixa todo mundo se conhecendo um pouco melhor, né? Porque a gente vai alterando nossa forma de ser e a gente vai percebendo isso ao longo do tempo, né? O nosso tema de hoje é um tema que corrobora com o que vocês têm visto até agora, que é a questão da gente falar sobre indicadores, que é a questão dos sistemas de informação em saúde, porque os tipos de estudos de epidemiologia, eles vêm de encontro a essas informações que a gente consegue retirar tanto dos indicadores epidemiológicos, tanto dos sistemas de informação em saúde. Então, o que eu deixei para vocês ali, antes da gente começar a falar sobre o tema, na aula passada, né, tem aqui o material, epidemiologia básica, tipos de estudos epidemiológicos, e eu vou justamente abrir esse material para a gente conversar um pouco hoje, porque esse sentimento de quem passou e deu uma lida e não compreendeu, eu também tive quando eu fiz a primeira leitura, e mesmo quando a gente relê, quando a gente busca outros autores, outros livros lá da minha biblioteca falam sobre o tema, ele tem um grau de complexidade por várias questões, tá? Keila, tá entrando com o e-mail externo, Keila. Então, essa questão, ela é importante justamente por isso, de tentar entender essas perspectivas com o olhar da gestão, né, gente? A gente vai ver esse tema aí em 2, 4, 6 horas, e cientistas que atuam nessa área passam a vida inteira estudando e formando metodologias para buscas de pesquisas em epidemiologia. Então, a nossa abordagem mais aqui é aquela questão, né? Para que serve isso para a gestão? Ou seja, onde eu, possivelmente atuando na área da gestão, vou ter contato com os estudos de epidemiologia. E essa reflexão vem no sentido de que, atuando na área de gestão, a gente vai estar trabalhando seja na área da saúde ou não, né? Quando a gente fala de epidemiologia, a gente aborda várias ciências aí. A ideia é de entender a importância dos estudos, o que eles demonstram, o que eles trazem de resultados e como isso pode ser feito tanto de caráter observacional, tanto de caráter descritivo, tanto de caráter exploratório. E esses estudos eles são feitos em algumas características. Então, lá eu deixei esse material já na aula passada para vocês. Caso a minha linguagem ainda aqui não seja o suficiente para vocês entenderem, o professor Mauro Henrique, da Universidade Federal de Minas Gerais, ele utiliza esse mesmo material que a gente está utilizando e ele também faz um explicativo sobre esses tipos de pesquisa em epidemiologia, apesar de ele ser da área de odontologia, tá? Então, quem não entender boa parte aqui, rever a aula, não entender, também pode se basear nas explicações do professor Mauro, mas eu vou tentar aqui que a gente consiga ter uma compreensão para o contexto da gestão. E aí, pessoal, eu já coloquei aqui alguns exemplos desses estudos, né? O que é um coorte, né? O que é um estudo descritivo, o que é um estudo ecológico, o que é um estudo transversal, né? E também os estudos experimentais, o que são ensaios comunitários, ensaio clínico randomizado, e ensaios não só clínicos e comunitários, mas coletivos, tá? E aí tem alguns exemplos ali para a gente estar conversando um pouco também. Antes disso, eu vou me apegar ao material, porque eu também deixei um questionário ali para vocês estarem respondendo, justamente nessa tentativa de que vocês releiam esse material e tentem entender o que são essas caracterizações ou delineamentos de pesquisa em epidemiologia ou tipos de estudos em epidemiologia. E aí esse material já começa, né, com alguma mensagem-chave ali dizendo para que servem esses tipos de estudos, né? Então, basicamente, para delinear, né, ou seja, eu quero fazer uma investigação em epidemiologia. Eu preciso de um delineamento, eu preciso de uma metodologia que eu vou utilizar de forma mais apropriada. Então, isso acaba sendo, né, crucial para uma investigação epidemiológica. Ele pode ser prospectivo, né, ele pode ser para frente, ele pode ser retrospectivo, ou seja, ele pode ser um estudo para trás, uma pesquisa histórica, né, de trás da frente para trás. Ele pode ser transversal, como tem ali, ou seja, ele tem um corte. Então, tem várias as questões que a gente pode estar observando nesses tipos de estudos aí. Aí vem um outro ponto que é muito importante, que essa escolha que for utilizada, todas elas possuem vantagens e desvantagens. A gente vai ter problema de viés,
a gente vai ter problema de erro, né, no estudo, a gente vai ter problema de amostragem, ou seja, a amostra não ser suficiente para aquela pesquisa, a gente vai ter problema de caso e controle, né, qual que é a quantidade de controle para cada caso que eu estou analisando. Então, são várias as questões que podem prejudicar esse delineamento epidemiológico, esse delineamento de fazer uma pesquisa em epidemiologia. E aí ele também caracteriza aqui, então, né, que os epidemiologistas devem considerar todas as potenciais fontes de viés de confusão e tentar reduzi-las. A gente vai ver isso aqui para baixo. Essa palavra viés dentro da pesquisa científica e dentro da epidemiologia é muito importante, porque às vezes quando você correlaciona uma variável, né, por exemplo, quem toma cloroquina não pega Covid-19. Essa análise simplória ela pode estar enviesada justamente pelo tamanho de amostra, pela forma como o estudo foi feito, pela metodologia. Então, tudo isso pode implicar num erro na pesquisa. Tá? Então, por esse ponto, essa abordagem também pode ser bem importante e a gente vai ver que existem aí mais de 40 tipos de erros. E outro ponto que nunca deve ser deixado de ser considerado são os aspectos éticos na pesquisa. Tá? Esse é um ponto que a gente reforça muito, porque todo mundo vai fazer o TCC aqui. E na hora do TCC, quem for fazer questionário, quem for fazer pesquisa com ser humano, já sabe de antemão, já deve ter visto outras vezes aí, que a gente precisa passar por um comitê de pesquisa, por um comitê de ética, como se fosse uma autorização, né, para a gente estar fazendo essa pesquisa dentro de uma plataforma, que é a Plataforma Brasil. Acredito que vocês já estejam vendo isso em metodologia, e se ainda não estão, vão ver isso mais para frente. Então, essas questões são sempre importantes. Esse material, pessoal, que a gente está vendo, ele segue uma normativa da OMS, tá? Então, esse material ele é disponível através da Organização Mundial da Saúde. Isso não significa que só existe esse modelo de caracterizar pesquisas em epidemiologias. Lá dentro da nossa Netflix dos livros, né? Que eu esqueci o nome agora da minha biblioteca, outros livros, e eu li alguns deles ali já, eles caracterizam de formas diferentes os estudos. Mas, basicamente, eles têm algumas coisas em questões. Então, o primeiro ponto que vocês sempre devem levar em consideração é essa diferenciação aqui, ó. Estudos observacionais de estudos experimentais, tá? Isso faz uma grande diferença. Por que faz uma grande diferença? Porque as caracterizações do que é observacional e do que é experimental são diversas. Alguém pode dizer para mim aí, se eu fosse falar aí, o que é um estudo observacional e um estudo experimental? O que é a diferença dessas palavras aí? O que vocês acham? Pode chutar, tá, pessoal? Observacional não muda a pesquisa, né? O experimental, ele utiliza a população e pode mudar o rumo daqueles pacientes ali que são estudados, né? Por exemplo, pode mudar o comportamento das pessoas ali, tabagistas, para que se tenha um outro resultado da pesquisa. Elas não morram de câncer, assim por diante. Quem mais? Quem mais, gente? Mais opiniões aí. O que vocês acham? Eu achava que na observação, já dizia o nome, né? E no experimental você já tinha uma participação mais direta, já tinha mais... Não sei. Aí é uma boa pergunta, porque eu achava que os dois estavam intimamente ligados, mas pelo visto não. Então tá, gente, olhem só. Para epidemiologia, a gente está falando aqui especificamente da epidemiologia, aí vem aquela questão da gente entender, né, ou de pelo menos começar a entender os sistemas de informação e os dados, e os indicadores, porque os estudos observacionais é quando a gente permite, né, como fala aqui, que a natureza determine o seu curso, ou seja, você não interfere nas variáveis. Quando você tem uma suspeita que uma variável ou uma causa ela é responsável por aquele evento de saúde ou de doença, você só observa para determinar, medir e propor que aquele é o responsável por aquele problema. No estudo experimental, você interfere na variável. Você aplica alguma condição sobre a variável e aí você testa essa variável para ver se ela tem interferência ou não no resultado final. Vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem. A vacinação, um estudo epidemiológico que inclui um processo de vacinação dentro do próprio estudo, ele é um estudo experimental, correto? Por quê? Você está entrando com uma alteração da variável, que é a injeção ali, né, a aplicação da dose de vacina, e você vai verificar se dos casos que foram aplicados e dos casos que foram aplicados placebo, se houve diferença
em casos que tiveram e casos que não tiveram. Então, os estudos experimentais é quando a gente interfere dentro do estudo. Você propõe alguma alteração. Já nos observacionais, é quando você só observa esses acontecimentos. A Glaucia falou do tabagismo, né? O tabagismo é sempre uma questão. A gente vai dar os exemplos ali no coorte, nos estudos de caso e controle. Mas é mais ou menos como se assim fosse. No caso do tabagismo, a gente observar indivíduos que fumam com indivíduos que não fumam e a gente vê se a variável fumo ela interfere na questão do câncer de pulmão, por exemplo. Você só observou o indivíduo que fuma e o indivíduo que não fuma e verificou lá na frente os indivíduos que fumaram se tiveram mais casos de câncer de pulmão ou não. No experimental, seria feita uma interferência nisso, aplicado uma medicação, um remédio, uma pílula, um tratamento antecipado, precoce, né? Alguma coisa que interfira nesse processo. Então, essa é a primeira caracterização que a gente tem que saber. E aí, quando a gente fala de estudos experimentais, a gente vai muito para aquela abordagem clínica, né? Feita por cientistas, por médicos, por biólogos, por pessoal da parte de química, quando tem a ver com fármacos, farmacologistas, porque a gente tem uma interferência direta nessa observação de saúde e doença. Já os observativos, né, os estudos em observações, através da observação, a gente também pode se basear muito em dados secundários, né, ou seja, dados que já existem dentro dos sistemas, onde a gente vai fazer uma observação daquele acompanhamento dado em determinado período de tempo, para ver quais são os resultados que ali são encontrados. Eu vou dar alguns exemplos e a gente vai abrir alguns estudos ali para vocês entenderem também. Então, basicamente, estudos observacionais podem ser descritivos, né, ou seja, limitam-se a descrever a ocorrência de uma doença em uma população e são frequentemente o primeiro passo de uma investigação epidemiológica. Você observa e descreve um fenômeno. Já um estudo analítico, que é uma outra caracterização também, mas também é observacional, você age com mais profundidade entre as relações do estado de saúde e outras variáveis, não interferindo na variável, tá? Você age em relação à pesquisa. E já os experimentais, como a gente falou aqui, eles passam por um processo de intervenção, ou seja, você intervém nisso na tentativa de mudar as determinantes de uma doença. E aqui eu falei, por exemplo, o caso da vacinação, né? Você tenta determinar uma intervenção para expor o comportamento, para ver se cessou esse progresso de doença, ou qual foi o desenlace, enfim, quais são as causas, tudo isso está relacionado quando você tem um processo de intervenção. E aí, nesse material aqui, a gente tem uma classificação de alguns tipos de estudos, tantos observacionais, quanto os estudos experimentais, tá? Dentro dos estudos observacionais, a gente tem a classificação dos estudos descritivos, ou seja, quando descrevem um fenômeno, e os estudos analíticos. E aí a gente tem estudo ecológico, estudo transversal, estudo de casos e controle e o estudo de coorte. E eles têm alguns outros nomes também, tá? O ecológico pode ser o estudo de correlação, o transversal pode ser mais caracterizado como um estudo de prevalência, casos e controles como caso referência e o estudo de coorte como uma alternativa, um estudo longitudinal, ou seja, ele acontece ao longo do tempo, ou follow-up também, que pode ser o nome dado. E as características do estudo, né? O estudo ecológico, ele é mais propício a unidades de estudo populacionais, ou seja, conjuntos de indivíduos, e os demais mais propícios à individualização. Lembrando que a epidemiologia trata de grupos, tá? Aqui, quando ele fala em indivíduo, é como, por exemplo, quando a gente pega uma base de dados em saúde e lá está escrito 1.500 pessoas foram vacinadas no município X e cada um foi caracterizado por sexo, idade, raça. Então, você tem uma individualização ali do que é cada variável, do que é cada análise dessa, tá? E não individual no sentido de pessoa em si. E os experimentais, que são os ensaios clínicos randomizados controlados, os ensaios clínicos randomizados controlados em grupos, os ensaios de campos e os ensaios comunitários, tá? Tem algumas pequenas diferenças aqui, mas são importantes porque elas fazem total sentido na hora que a gente olha um a um. Então, basicamente, gente, essa é a base, tá? Se vocês forem pesquisar, existem outros também, outros materiais colocam outras nomenclaturas, mas, via de regra, o que é importante entender aqui é onde cada um desses é utilizado, tá?
Porque aí, por exemplo, estou trabalhando dentro do hospital, estou trabalhando dentro de outra área e está sendo proposto, eu trabalho ali pode ser na área administrativa, né? O que eu sei do estudo de corte, por exemplo? Eu sei que ele custa muito caro, então será que ele é um estudo específico para ser feito, proposto? Qual que é o problema do estudo de caso-controle? Ele é um estudo histórico, né, de frente para trás, então ele pode não ser feito para casos que eu quero medir lá na frente, enfim, são várias as questões que podem ser abordadas aqui, por isso que é bom entender um pouco de cada um deles, tá? Então, dentro da epidemiologia, quando a gente fala dos estudos observacionais, e aqui começa nos estudos descritivos, e isso a gente vai ver em fevereiro especificamente ele, nesse material ele traz um exemplo, por exemplo, aqui, eu vou pegar nos gráficos, tá, pessoal, para facilitar, eu não vou ficar lendo o material, porque isso aí é para vocês fazerem. Ele traz um exemplo aqui de um estudo descritivo. O que isso significa? Vamos dar um exemplo aqui. Essa figura 3.1, ela mostra um levantamento de dados que foi feito, por exemplo, na Suécia, entre 1750 e 1975. E a gente tem um gráfico aqui que fala sobre o número de óbitos a cada 100 mil nascidos vivos e quando isso ocorreu. Então, o que esse gráfico diz? Né? Esse gráfico diz que há um decréscimo no número de óbitos a cada 100 mil nascidos vivos na Suécia entre 1750 e 1975. Podem ver, né? Ele se reduz. Agora, ele também diz que em determinados momentos houve um acréscimo nessa taxa de mortalidade. Aqui, entre 1775, os casos voltaram a aumentar, e aqui, entre 1850 e 1875, eles também voltaram a aumentar. O que é um estudo descritivo, então? Ele é um estudo que ele não vai propor alteração nesse processo, ele não vai investigar as causalidades desse evento, ele vai simplesmente descrever que, através da análise desse levantamento de dados, a gente teve essa questão aqui. Por isso que fala que o estudo descritivo, muito provavelmente, na maioria dos casos, ele é o primeiro estudo a ser realizado, porque você descreve um fenômeno, você descreve o que está acontecendo. A partir dessa descrição, a gente consegue propor algumas hipóteses, tá? Por exemplo, o que será que aconteceu entre 1850 e 1875 que pode ter feito que a mortalidade aumentasse? Nesse caso aqui, o exemplo diz que nessa época houve um aumento da pobreza na Suécia, com quase 1 milhão de suecos emigrando, a maioria deles para os Estados Unidos. Então, vejam, a gente está criando já aqui uma hipótese do que pode ter acontecido. E aí, através disso, a gente vai propor outros tipos de estudos em epidemiologia para identificar quais são os fatores causais desse problema. Tá? Então, estudo descritivo, para que vocês não esqueçam mais. Descreve o fenômeno, diz o que aconteceu com base nos dados que a gente tem. Nesse caso aqui, o exemplo do gráfico, a gente vai descrever que há uma redução no número de mortalidade, mas dá 2 picos aqui de acréscimo, e aí tentar propor hipóteses do porquê que isso pode estar acontecendo. Então, esse é um estudo descritivo, descreve um acontecimento. Tá? Esse, gente, se vocês forem pesquisar nas bases de artigos lá que a gente utiliza, né, a plataforma CAPES-CAF, vocês vão ver que existem bastante. Por quê? Porque é como a gente pegar a plataforma lá do Covid-19, né, do Ministério da Saúde. Você tem vários gráficos lá, ou você tem várias informações que você pode estar descrevendo o fenômeno. Na semana 5 houve aumento de casos. Na semana 6 houve uma diminuição de casos. Na semana 7, então você descreve o fenômeno. Tá? Esse é um primeiro acompanhamento realizado. Eu acho que esse é o mais tranquilo de entender, né? Você faz a descrição do acontecimento. Gente, qualquer coisa, façam pergunta, tá? Para não ficar falando aqui sem parar. Deixa eu ver aqui, a Carol colocou ali. Descritivo é bom para quem não pode sair para fazer um trabalho de campo. Também, né? O descritivo, ele tem essa ideia de você pegar dados que já existem, dados secundários, e descrever um fenômeno. Diga. Boa pergunta. Ali, quando ele fala em delineamentos, até tem a primeira questão, e ele pergunta qual é os tipos de existem tipos de delineamento, que é experimental e observacional, e os tipos de estudo, que são de corte, ecológico, total, todos esses outros, né? Isso. E tem mais, tá? E daí, na primeira questão que foi feita ali pelo professor, ele pergunta sobre uma desvantagem e uma vantagem dos tipos de delineamento.
No caso do delineamento epidemiológico observacional, uma desvantagem, eu posso citar que ele se limita apenas a uma descrição, observação? Sim, você não propõe melhoria do cenário, você não aponta a causalidade dos fenômenos, você não identifica causa nem efeito porque eles aconteceram, você só descreve, você observa, né, se for um descritivo, você observa e descreve o que aconteceu. Então, ele não é efetivo, por exemplo, na prevenção à pandemia, né, a controle de epidemias. Não, você descreve o que está acontecendo. Morreram 18 pessoas, hoje houve aumento de casos. Você não está propondo nenhuma questão de causa e efeito. Vou dar um exemplo aqui. Lembra do caso de Jon Snow, né? A gente está falando da epidemia de cólera lá. Imagina se ele fosse a campo só para descrever o que estava acontecendo. Ó, hoje morreram aqui no bairro 750 pessoas, né? Hoje morreram, sei lá, 500 pessoas, 50% eram mulheres e 50% eram homens. Ele foi além disso, né? O estudo descritivo te limita a essa questão. Ele propôs a investigar quais eram as relações, quais eram as causas e efeitos que estavam acontecendo naqueles casos. Identificar através de questionários e tudo mais o que os grupos de indivíduos faziam de diferente para tentar identificar qual era o problema. Então, é bem isso, tá, Gláucia? O estudo observacional, e se a gente for pegar o descritivo em si, ele se adequa apenas à descrição dos eventos, então ele tem como problema justamente isso, só descrever os eventos, tá? Mas vocês vão ver que os demais também têm essas questões com problemas. Dentro dos analíticos, a gente tem o ecológico, ou de correlação, o transversal, casos e controle e coorte, tá? A gente vai ver um a um aqui, pelo menos a parte básica deles, para vocês entenderem um pouco melhor. Veja, os estudos ecológicos, tá? Ou também conhecidos como de correlação, eles são úteis para gerar hipóteses. Então, veja, se o descritivo ele descreve um fenômeno, já se a gente for pegar o analítico, o estudo ecológico, a gente já consegue gerar algumas hipóteses para os fenômenos, tá? Então, as análises são grupos de pessoas ao invés de indivíduos. E aí eu vou dar mais um exemplo aqui, ó. Olhem aqui nesse gráfico. Foi feito um levantamento, né, da taxa de mortalidade por idade para doença cardíaca entre homens com 30 anos de idade ou mais em diferentes países, entre 1950 e 2002. Alguém arrisca dizer para mim, se não souber nenhuma outra informação, o que vocês tiram de ideias ou de propostas ou de hipóteses desse gráfico aqui? Aqui ele está escrito aqui, ó, taxa de mortalidade padronizada por idade e o ano dessa mortalidade. O que vocês identificam nesse gráfico? Pessoal, não tenha medo de errar, fale o que vocês pensarem, tá? A quantidade de pessoas? Olhem só, a gente tem aqui taxa de mortalidade padronizada por idade e a gente tem o ano dessa mortalidade, certo? Por décadas aqui, né? 1950, 60, 70. A Márcia falou na quantidade de pessoas. A gente consegue identificar a cada 100 mil habitantes, ó. Estados Unidos, Austrália, Reino Unido e Canadá está na faixa entre 600 e 700 mortes a cada 100 mil habitantes. Outros países, a medição só começou em 1980, tá vendo aqui, ó? Federação Russa e Brasil. E eles têm os dados um pouco diferentes. A Rússia, em 1990, ó, ela tinha 900 mortes, mais ou menos, um pouco mais, a cada 100 mil habitantes. Os outros países estavam aqui, ó, entre 400 e 300. O que vocês conseguem tirar de outras informações aqui? Arrisquem. A Rússia parece um ponto fora da curva, porque as pessoas morrem de ataque cardíaco lá neles, né? E os outros países, à medida que vai chegando os anos 2000, eles vão tendo menos ataques cardíacos. Esse é um ponto. Tem mais uma informação aqui que eu queria que alguém percebesse, que é o que fala quando a gente fala de correlação de variáveis, que é o que fala. O estudo ecológico é um estudo de correlação. Propor hipóteses através da correlação. Vamos lá, mais alguém? A quantidade de pessoas que estão morrendo? Também. Olhem só, gente. Vocês concordam comigo que, olha aqui, Estados Unidos, Austrália, Reino Unido e Canadá, eles não seguem a mesma tendência?
ou bem próximos, eles têm na faixa de 700 mortes a cada 100 mil habitantes em 1950, 60 e 70, todos eles têm uma variação positiva, e todos começam a declinar até o ano 2000, certo? Olhem isso aqui. O que isso quer dizer? Que países com aspectos tão diferentes tiveram, a grosso modo, né, olhando por décadas, sem olhar nada muito específico, uma correlação entre a taxa de mortalidade e os anos. Porque eles foram seguindo um padrão, ó, tá vendo? Eles foram seguindo um padrão aqui. Quando os países aqui tiveram aumento na mortalidade e diminuição, eles meio que se seguiram. Aí, como a Glaucia falou aqui, primeiro a gente já tem um dado aqui que é o seguinte, até 1980, Brasil e Rússia nem tinham esses dados, né? Então, os países nem puderam medir esses dados desses outros países. Mas o Brasil tem uma taxa de mortalidade muito baixa, através dessa base, depois ele vai se igualando aos demais. Já a Rússia, como a Glaucia falou, ele é um outlier, ele é um ponto fora da curva, ele teve ali, entre 1990 e 2000, um aumento vertiginoso na quantidade de mortes, ó, chegando quase 1.000 casos a cada 100 mil habitantes por doença cardíaca. Então, a gente já começa, no estudo de correlação, a propor as hipóteses que a gente só observaria no descritivo. Isso quer dizer o quê? Que a Rússia tem alguma diferença para os demais países que faz com que ela, de 1990 para 2000, ela tenha um aumento vertiginoso na taxa de mortalidade desse país. Então, a gente já consegue fazer um panorama e um traçado de tentar investigar o que aconteceu na Rússia entre 1990 e 2000 para ela ter uma taxa de mortalidade tão diferente dos demais países. Então, uma hipótese pode ser criada através daqui. E o estudo de correlação vem nesse sentido. Salvo engano, aqui tem uma questão voltada à questão do alcoolismo e outras questões que o texto fala aqui, tá? Mas a nossa ideia não é entender o caso em si, mas é entender o que é uma correlação, tá? Outro ponto aqui, gente, ó, esse gráfico também é interessante. Ele mediu em 2003 que em Paris a gente teve um aumento de temperatura, né? Teve um aumento na temperatura em graus da cidade. E foi feito um levantamento, um estudo, para verificar se existia correlação entre o aumento da temperatura e os números de óbitos em excesso para aquele determinado período. Então, a gente teve aqui, ó, 2003, os dias do mês, a temperatura mínima da região, a temperatura máxima, está aqui marcada nesse traço, e o número de óbitos, tá? Nesse caso aqui, ó, no dia 12, está dizendo que teve mais de 2.197 óbitos. E, devido aos apontamentos, também foi nessa época onde a temperatura máxima também atingiu a faixa ali de 37, 38 graus Celsius, tá? Então, o que eles identificaram aqui nesse sistema? Que existia essa correlação entre o aumento de temperatura e as mortes em excesso, os óbitos em excesso em relação a isso, tá? Então, essa é a questão. Ah, professor, mas o que pode acontecer de erro nesses tipos de estudos, né? Como é que eu posso correlacionar isso e acontecer algum tipo de erro? Eu lembro que eu já mostrei para vocês isso num site chamado Correlações Espúrias. Ele mostra justamente isso. Esses estudos de correlação, eles têm um problema que é justamente você pode pegar variáveis que não têm relação nenhuma e ela apontar a correlação, ou seja, ela mostrar que existe relação entre essas variáveis, tá? Então, esse é um problema dos estudos de correlação. Eu acho que eu já mostrei isso aqui para vocês, ó. Aqui tem um exemplo, ó, tá vendo, ó? Gasto dos Estados Unidos, posso até traduzir aqui. Gasto dos Estados Unidos com ciência, espaço e tecnologia e correlação com suicídios por enforcamento, estrangulamento e sufocamento. São duas variáveis que não tem sentido nenhum você fazer uma comparação delas. Mas quando comparadas, olha só como elas andam junto. Quando aumenta o gasto dos Estados Unidos em ciência, aumenta o número de suicídios.
quando baixa o gasto dos Estados Unidos em ciência, baixa o número de suicídios. É uma associação ridícula, mas estatisticamente elas têm uma correlação de 99,79%. Então, esse é um tipo de erro em estudo de epidemiologia. Quando você pega duas variáveis, você vê que elas têm correlação, quando uma aumenta, a outra aumenta, quando a outra diminui, ela diminui, mas que não tem sentido. Então, aqui está um erro para os estudos de correlação. Aqui tem outros mais ridículos aqui, ó. Taxa de divórcio no estado do Maine, por exemplo, com o consumo de margarina. Tem uma correlação de mais de 99%. Isso quer dizer o quê? Que quando a taxa de divórcio diminui no Maine, o consumo de margarina diminui. Quando a taxa de divórcio no Maine aumenta, o consumo de margarina aumenta. Não tem nada a ver, né? São coisas que não tem nada a ver. Mas, estatisticamente, elas têm uma apuração de correlação muito alta, de quase 100%. Então, pela estatística, a gente poderia dizer, sim, essas variáveis são correlacionadas. Mas, numa lógica, né, do que as coisas são, então está aí o tipo de erro que pode acontecer. Por isso, esse estudo tem esse problema. Tá? Todos eles, vocês vão ver que vão ter algum tipo de problema na hora de ser feita essa relação. E aí, gente, eu vou fazer uma provocação aqui na questão da Covid, porque ela é muito atual. É a mesma coisa se a gente fizesse um estudo ecológico, né, uma correlação entre, por exemplo, eu pegar 100 indivíduos aqui, né, pegar 100 indivíduos, pegar 50 alunos, mais que 50 pessoas na rua. Estou dando um chute aqui, tá? E dessas 100 pessoas que a gente pegou para fazer uma correlação, a gente verificar pessoas que tiveram Covid-19 pela quantidade de café que elas tomaram. Nós temos uma amostra insignificativa de 100 pessoas. E, estatisticamente, pode ser que aconteça, nesse caso específico, de quando aumenta o número de pessoas tomando café, aumente a proteção vacinal. Sei lá, estou chutando umas coisas ridículas só para você entender como pode acontecer os erros. E quando se toma menos café, também ter menos, aparecer mais casos de Covid, né? Então, isso a gente tem que cuidar quando a gente fala, eu não me vacinei e não peguei Covid. Para uma amostra estatística, você é insignificante, tá? Esse é o ponto que a gente tem que entender. Quando algum colega, alguma pessoa que se conhece, falam assim, eu tomei um chá verde lá e eu não peguei Covid. Para uma amostra estatística significativa, o que um indivíduo toma é insignificante. Quem leu alguma daquelas minhas indicações, daqueles livros de epidemiologia, por exemplo, na gripe espanhola, as pessoas andavam com um colar de alho, né? Era feito um colar de alho porque diziam que aquilo protegia as pessoas contra a gripe. Hoje, eu diria que hoje pode parecer ridículo, mas tem tantas coisas, tantas pessoas agindo quase da mesma forma com outras coisas que não dá para dizer que é ridículo. Mas se a pessoa que não pegou naquela época por usar um colar, ela vai chegar e vai dizer, olha, eu não peguei a gripe espanhola porque eu usava um colar de alho. Mas a gente tem que focar nisso que eu estou dizendo. Para um estudo, isso é irrelevante um indivíduo afirmar alguma hipótese sem ser uma amostra significativa. Tá? Dizem que o uísque também cura o Covid. Pega 10 indivíduos num bar lá, eles tomam uísque todo dia e não pegaram Covid, e eles vão dizer que não pegaram porque tomam uísque, né? Vamos lá. Então, assim, o estudo de correlação tem essa questão. Professor, mas como esses levantamentos são feitos, então? Através primeiro, de levantamento de dados, né? A gente pode fazer um estudo de correlação, inicialmente, pegando dados dos próprios sistemas que vocês viram. Vocês podem criar isso aqui. Quem pegou lá, por exemplo, dados de mortalidade, pode fazer um levantamento de mortalidade por estados, em determinada região, em determinado sexo, e tentar identificar correlações. E como que eu sei que essa correlação ela tem validade, né? Através de ferramentas estatísticas. Então, a gente precisa passar por alguns programas, para validar essa hipótese, né? Para ver se essa hipótese ela é confiável, ela tem um grau de confiabilidade alto. Então, isso tudo tem que ser levado em consideração também. Aqui fala da falácia ecológica, que é um pouco disso que a gente está vendo aqui, que a correlação, às vezes, pode não acontecer, né? Pode ser por outras questões, pode ser por outra ideia, e mesmo assim isso parecer como se estiver correto, tá? Então, tem várias questões que a gente tem que cuidar. Bom, aí a gente tem um outro tipo de estudo, gente, dentro da epidemiologia, que são os estudos transversais, tá? Veja, os estudos que a gente viu até agora ali, eles têm uma característica de ser relacionado a acompanhamento de tempo, né?
Ou seja, a gente faz um traçado aqui, ó, de tempo, né? Acontece nos dias, dia 1, dia 2, dia 3, acontece na semana, acontece no mês, acontece nas décadas. Tudo isso está aqui através de uma relação. Um estudo transversal é como se ele fizesse um recorte no tempo. É como se ele congelasse um determinado período, pegasse todas as variáveis desse determinado período e fizesse os apontamentos do que aconteceu naquele exato momento. E aí ele é mais indicado para prevalência de doenças, tá? Não para incidência. Porque, vocês lembram, né? A incidência, quando a gente quer, por exemplo, calcular uma taxa de incidência, a gente vai fazendo acompanhamento diário. Os casos aumentaram, os casos diminuíram. Já esse estudo, como ele faz um recorte, ele pega e recorta um determinado período de tempo, ele é mais indicado para prevalência, porque aí a gente consegue congelar e ver quantas pessoas naquele determinado momento estão passando por esse processo de adoecimento, ou estão doentes, ou passaram por um processo de cura, ou por morte, né? Então, a gente faz um recorte nesse estudo. E aí ele dá o exemplo de algumas bases de dados aí onde a gente pode estar fazendo esses levantamentos, tá? Eu não coloquei lá para vocês para não ficar muita coisa, mas depois quem entrar aqui na base de dados da Organização Mundial da Saúde, vocês vão ver aqueles relatórios epidemiológicos, né? Esses relatórios epidemiológicos, eles também fazem alguns recortes para justamente apontar o que acontece nesses momentos, tá? E aqui ele dá o exemplo de um estudo transversal, que ele fala, por exemplo, num levantamento sobre doenças crônicas e quais são os fatores de risco sobre doenças crônicas. Sobrepeso, obesidade, pressão sanguínea, colesterol, álcool, tabagismo, ingestão de frutas e vegetais, sedentarismo, diabetes, para os 186 países. Aqui está a caracterização de um estudo transversal. Ó. O que isso quer dizer, então? Que esse apontamento ele vai fazer justamente isso. Ele vai fazer um levantamento de 186 países, pegando como fatores de risco sobrepeso, pressão sanguínea, colesterol, álcool, tabagismo, vai fazer esse recorte e vai apontar o que acontece nesses 186 países. Quem quiser depois entrar nessa base de dados vai ver que é bem interessante isso aí, tá? Tem uns estudos bem legais ali que mostram, por exemplo, as principais causas de morte por câncer em cada país. E as causas de morte por câncer na América Latina são muito diferentes das causas de morte por câncer na Europa, na Ásia, na África. Então, esses recortes eles são importantes justamente para a gente identificar quais são os fatores de risco para determinados países, tá? Isso aqui é bem interessante também. Bom, aí a gente tem um outro modelo, tá? Eu sei, gente, que quem está vendo isso pela primeira vez é muita coisa, tá? Por isso que depois vocês têm que reler, assistir o vídeo lá do outro professor também. Os estudos de casos e controle. Os estudos de casos e controle, basicamente, eles são retrospectivos, tá? O que um estudo retrospectivo quer dizer? Que ele pega do hoje para trás, tá? Então, o estudo dele é feito da frente para trás. Vou mostrar aqui um exemplo. Como que o estudo de caso e controle é feito? Olhem só. Aqui está a população que a gente quer identificar, alguma suspeita ou alguma variável. A gente vai delimitar pessoas com determinada doença. A gente vai utilizar controles, ou seja, pessoas sem a doença, para a gente fazer justamente esse levantamento, para a gente fazer um estudo de pessoas com a doença e um controle de pessoas sem a doença. Nessa relação de pessoas com doença, a gente vai propor a variável que a gente quer identificar e ver se essa pessoa for exposta ou se ela não foi exposta. E a gente vai ver também as pessoas que não têm a doença, ao que elas foram expostas e ao que elas não foram expostas. E a partir daqui, identificar qual foi o desenlace dessa situação. Se as pessoas, né, tiveram essa doença ou não tiveram, nesse caso a gente já sabe, e identificar se essas hipóteses, essas variáveis, essas causas que a gente propôs, elas tiveram relação com o problema, tá? Vou dar um exemplo. A gente falou de tabagismo aqui, né? É a mesma coisa que a gente pegasse aqui. A gente quer comprovar, a gente quer fazer um levantamento se o tabagismo tem relação com o câncer de pulmão. Então, o que a gente vai fazer no nosso estudo? Vai identificar pessoas com problemas com a doença, com o câncer de pulmão.
Vou chutar aqui, tá, gente? Não é uma amostra significativa, é só para delimitar o exemplo didático aqui. 100 pessoas com câncer de pulmão. E para o controle, a gente vai pegar 200 pessoas que não têm câncer de pulmão, tá? E a gente vai verificar. Essas pessoas que tiveram doença, que têm o câncer de pulmão, elas foram expostas ao fumo, ao cigarro? Aí a gente vai identificar quantas pessoas. Essas pessoas que estão com câncer de pulmão, que não foram expostas ao cigarro, quantas pessoas tiveram aqui? A mesma coisa para o controle. As pessoas sem a doença, quantas foram expostas ao cigarro? E as pessoas que não têm a doença, que não foram expostas ao cigarro e não têm a doença, também quantas pessoas foram. E aí a gente consegue identificar uma chance, uma probabilidade ou um risco das pessoas terem determinada doença ou não, tá? Isso aqui, claro, é mais complexo do que parece, mas ele é um estudo que tem uma efetividade porque a gente se baseia em dados que já aconteceram. Então, a gente consegue fazer essa criação dessa hipótese, tá? Eu anotei um exemplo aqui, só para vocês entenderem um pouco melhor. Eu vou abrir no Excel aqui um exemplo que eu chutei, tá? Mas é só para vocês entenderem. Alguém confirma que está me ouvindo aqui, só para mostrar aqui para vocês. Estou ouvindo. Então tá, gente, vamos lá. Ó. Vamos supor que vocês trabalham no setor de vigilância epidemiológica da prefeitura aí de Joinville e teve um surto aí de casos de salmonela, tá? Então vou colocar aqui, ó. Salmonela. Uma lanchonete, tá? Isso já aconteceu, acontece de vez em quando em alguns ambientes. E a gente tem aqui essa lanchonete. O que a gente pode propor aqui como um processo investigativo, né? A gente pode propor sim e não. Vou colocar aqui, tá? Só para ficar mais fácil de entender. Deixa eu colocar mais aqui embaixo, que vai ficar mais fácil assim. E aqui, sim e não também. Igual lá, tá? Lá a gente já colocou expostos e não expostos. Aqui eu vou colocar sim e não, só para tentar simplificar para vocês. Então, veja. Aqui eu estou dizendo que as pessoas tiveram salmonela. A minha hipótese é a maionese da lanchonete. Então, eu vou fazer um levantamento. Das pessoas que tiveram salmonela, quantas comeram maionese? Das pessoas que tiveram salmonela, quantas não comeram a maionese? E quantas pessoas que também tiveram na lanchonete, comeram a maionese e não tiveram salmonela? Então, vamos supor aqui, só uma hipótese, tá? Que das pessoas que comeram que tiveram salmonela, ou seja, salmonela sim, tiveram a salmonela, 250 comeram a maionese. 70 não comeram a maionese. A gente tem um total aqui, né? De 320 pessoas nessa lanchonete. Tiveram salmonela, comeram a maionese, 250. Tiveram salmonela e não comeram a maionese, 70. Num total de 320, certo? Vamos supor agora que dessas pessoas que comeram a maionese na lanchonete e não tiveram salmonela, 112. E das pessoas que não tiveram salmonela e também não comeram a maionese, 300. Um total aqui de 412 pessoas. Esse foi um levantamento feito lá na lanchonete, tá? Vocês fizeram esse levantamento, foram lá as pessoas e fizeram um levantamento. O que eu tenho de informação aqui, né? Tenho pessoas com salmonela que comeram maionese, pessoas com salmonela que não comeram maionese, e também tenho pessoas que comeram maionese e não tiveram salmonela, e também tiveram pessoas na lanchonete que nem comeram a maionese e também não tiveram a salmonela. Esse é um dado muito simples de um acontecimento de um surto num único ambiente. Então, fica fácil da gente fazer uma conta matemática aqui. O que eu estou querendo propor aqui? Que se a gente fizer uma regrinha de 3 aqui, fizer uma alteração através de uma regrinha de 3, a gente consegue identificar se comer a maionese influencia ou não, ou tem um risco em adquirir salmonela, tá? Como se faz isso? Aquela continha que a gente faz a regrinha de 3 nos casos cruzados, né? Ó, a gente faz aqui 250 vezes 300, tá? Aqui, aqui, e a gente faz 112 vezes 70. Certo? O que a gente faz agora para finalizar? A gente pega, então,
e divide um pelo outro. E sai esse resultado aqui, que pode se parecer um resultado meio sem relação. O que esse número quer dizer? Tá? Desses indivíduos todos, a probabilidade, o risco, né, a chance de quem comeu maionese adquirir salmonela é 9,5 vezes maior de quem não comeu maionese adquirir salmonela. Então, a gente tem um forte indício que a maionese é uma variável relacionada à salmonela. Ou seja, é 9,5 vezes maior a chance de ter salmonela quem comeu a maionese. Tá? É uma conta simples, que pode ser uma continha de dividir, de multiplicar, onde a gente consegue fazer uma investigação de um surto dentro de unidades pequenas. É claro, pessoal, aqui é só um exemplo para a gente tentar entender um pouco da importância desse levantamento desses dados. Mas quando a gente fala de várias variáveis, de vários ambientes, de vários locais, a gente não pode fazer uma questão tão simplista assim, tá? Mas aqui é só para vocês entenderem como a gente pode identificar a importância disso. Por exemplo, se desse menos que 1, significa que comer a maionese não foi importante para a salmonela. Se desse 30, 40, 50, quanto maior for aqui o valor, maior é a relação dessa variável com essa variável aqui, né? Dessa causa com o efeito que ela causou. Entenderam isso, gente? Gostaram? Conseguiram entender essa relação? Vocês veem que é uma conta simples, né, de proporção ali que a gente consegue fazer e consegue identificar o risco, tá? Tem outros exercícios de medir risco ali, a gente não vai entrar tão a fundo, mas é uma forma que a vigilância epidemiológica, a epidemiologia consegue nos estudos. Então, quando vocês veem, né, por exemplo, o indivíduo que não se vacina, ele tem um risco 115 vezes maior de adquirir a doença do que uma pessoa que se vacinou. A base matemática é essa. É claro que vai envolver estatística, vai envolver um grau de complexidade muito maior, mas a questão de medir essa ODS, né, que vocês vão ver ali no material caracterizado assim, tem essa relação de tentar entender o risco dessa causa e desse efeito. Tá? Aqui é um risco bem evidente, né? A gente está dizendo aqui que é 9 vezes maior a chance de se adquirir salmonela se você comeu a maionese ou não. Tá? É só um exemplo que eu fiz aqui. Carol, o importante é entender, né, que essas medições podem ser feitas. Aqui a gente colocou maionese, mas poderia ser, né, sei lá, vacina, né, e quem teve pólio. E a gente está falando aqui, sei lá, num bairro. São pessoas que tomaram vacina, né, e tiveram aqui, o exemplo vai ser diferente, né, ou não vacina, né, não vacinados, fica mais fácil. Não vacinados que tiveram pólio, né, 250, não vacinados e não tiveram pólio, né, e pessoas que tiveram pólio sem ter relação com a vacina. Então, dá para substituir essas informações e dizer que quem não se vacinou tem um risco 9 vezes maior de ter a pólio, dando só um exemplo aqui também fictício e didático para entender essa relação dos números, das proporções, tá? Mas a ideia é essa. A ideia, então, quando vocês veem, né, nos relatórios, aparecem lá o risco de pessoas adquirirem tal doença é 15 vezes maior, doença coronariana, né, pessoas que não praticam atividade física têm um risco 28 vezes maior de ter uma doença coronariana. A base é essa, faz uma investigação de pessoas com a doença, de pessoas sem a doença, e se for no caso de estudos, casos e controle, é olhado para trás, ou seja, quando o evento já aconteceu. Né? Eu dei o exemplo desse da salmonela, de um evento que já aconteceu, então a gente faz um estudo retrospectivo, de trás para frente. Tá? Qual que é o problema do estudo retrospectivo? Qual que é o problema de um estudo de olhar de trás para frente? Aqui é mais uma questão da gente também se perguntar aonde que esse estudo peca. Pensem assim comigo, eu posso chegar lá na lanchonete e não ter as informações de várias pessoas. Algumas pessoas podem ter ido embora, podem não ter deixado os dados, podem ter passado por uma exposição temporária, né? Comeu uma gota de maionese e disse que comeu muita maionese.
Então, são várias as questões que também prejudicam o estudo quando a gente faz ele de trás para a gente faz ele retrospectivo, né? A gente faz ele do atual para a parte histórica, para trás. Então, também são problemas que podem acontecer nos casos de controle, tá? Aqui ele cita outros, da talidomida, né? Quem for, não sei se alguém já assistiu Breaking Bad aí, mas ele cita lá num dos episódios essa questão da talidomida. Aqui também, ó, eles fazem a mesma continha que eu fiz, é feita aqui, ó. Né? Deixa eu ver onde é que tá. Tá aqui, ó. Eles fizeram um levantamento lá num país, na Papua Nova Guiné, e identificaram indivíduos com uma enterite necrosante, né? E aí eles foram verificar dessas pessoas com enterite necrosante quantas ingeriram carne e quantas não ingeriram. Aqui é a mesma conta que eu fiz lá, ó. Então, pessoas que comeram carne, sim, 50, e essas 50 tiveram a doença. Pessoas que comeram carne, sim, mas não tiveram a doença, 16, no total de 66. Aqui, pessoas que não comeram a carne e tiveram a doença, 11. E pessoas que não comeram a carne e não tiveram a doença, 41 no total de 52. Você faz aquela mesma conta e você consegue medir o risco. Tá aqui, ó. Tá? A mesma continha que eu fiz lá para o caso da salmonela. Então, aqui lá deu 9, né? Aqui deu 11,6. Isso significa o quê? Que o risco de ter adquirido a doença, a enterite necrosante, para as pessoas que comeram carne, é 11,6 vezes maior do que para as pessoas que não comeram carne. Então, a hipótese está aqui, a gente consegue identificar esse risco e, a partir daqui, pode ser estudado formas de prevenção, formas de ação, o que pode ser feito nesse caso. Beleza? Lembrando que o estudo aqui é retrospectivo, ele é feito para trás, onde os casos já aconteceram. Tranquilo? Para finalizar essa parte, gente, a gente tem os estudos de coortes, tá? Os estudos de coortes, eles têm uma caracterização inversa do que a gente falou agora. Os estudos de coorte é o estudo que a gente faz prospectivo. É um estudo de hoje para frente. Esse estudo ele tem alguns problemas. O primeiro é que ele é muito caro, porque o que vai acontecer? Eu vou pegar pessoas sem nenhuma doença e vou testar a exposição dessas pessoas a determinadas variáveis para verificar lá na frente se essas pessoas adquirem essa doença ou não. Então, imagina, eu preciso de uma série temporal, eu preciso acompanhar esses indivíduos ao longo do tempo para saber se eles adquiriram essa determinada doença ou não. Também, como estudo epidemiológico, é preciso fazer um controle. Então, eu tenho que pegar o quê? Todas as pessoas sem doenças, depois caracterizar em pessoas expostas a essas variáveis, pessoas não expostas, e depois identificar entre esses expostos se tiveram a doença, se não tiveram a doença, e entre esses não expostos também se tiveram a doença e se não tiveram a doença. Vou dar o exemplo do tabagismo de novo porque fica fácil. Eu teria que pegar só pessoas hoje, né, saudáveis, com nenhuma caracterização, com nenhuma relação com o câncer de pulmão, então isso já fica difícil da gente medir, mas a ideia é essa. E depois medir essas pessoas todas sem a doença, quantas pessoas foram expostas à variável fumo, e dessas pessoas que foram expostas, quantas tiveram a doença e quantas não tiveram a doença. A mesma coisa para as pessoas que não foram expostas ao fumo, quantas pessoas tiveram câncer de pulmão e quantas pessoas não tiveram câncer de pulmão. Assim a gente consegue determinar o risco e consegue determinar outras questões se o fumo tem relação com o câncer de pulmão ou não. Aqui eu estou trazendo só uma variável, tá? O que o pessoal faz nesses tipos de estudos, gente? Eles pegam várias variáveis, porque aí tu consegue medir várias questões ao longo do tempo, tá? Então, aqui ele cita, eu não sei se é nesse material, mas ele cita o caso de Londres, que fez um levantamento com mais de 136 mil indivíduos, né? Então, são várias as questões que a gente pode estar levando em consideração aqui. Onde que a informação ajuda nesses tipos de estudo? Nos sistemas de informação, por exemplo. Porque você consegue pegar indivíduos e fazer o acompanhamento ao longo da vida deles. Não consegue? Lá na UBS tem a importância disso.
né? No posto de saúde, na unidade hospitalar. Tudo isso, se você tiver efetivamente um cadastro com os registros, você consegue fazer um acompanhamento da população prospectivo para frente e identificar quais são os fatores, os riscos ao qual o indivíduo está exposto, entre outras questões também. Então, é interessante esse tipo de estudo, justamente porque ele consegue identificar essas questões. Quais são os problemas do estudo de coorte? Custo, ele é um estudo muito caro. Imagina você acompanhar 100 mil indivíduos ao longo dos 20 anos para frente da vida dele, né? É muito caro isso. E outras questões também, que ao longo desse tempo, essa exposição não é fixa, eu não consigo medir ali diariamente, tá? O que vem ajudar a epidemiologia nesse sentido? A tecnologia. Isso não é falado do material, mas eu lembrei disso também. Vários de vocês, tá? Pode ser que ainda não tenham, mas pelo menos no celular vocês têm, aqueles aplicativos de saúde, né? Que controlam sono, quem tem relógio que controla a pressão arterial, pressão sanguínea. Então, veja, esses wearables, né? Esses equipamentos, eles conseguem medir várias questões que podem ser utilizadas depois em medições de saúde, tá? E talvez vocês não saibam, mas a gente autoriza essas empresas a estarem utilizando esses nossos dados. Então, aí é uma forma de fazer uma medição. Existem países que fazem cadastro da população, então, enfim, existem várias questões estão relacionadas aí. Aqui tem aquele estudo que eu falei para vocês com as enfermeiras, ó. 121 mil enfermeiras com idade entre 30 e 55 anos começaram a ser investigadas em 1976. A proposta inicial, né, desse estudo foi avaliar os efeitos do uso do anticoncepcional oral sobre a saúde. Então, veja que interessante. Se pegou 120 mil indivíduos e foi acompanhando a utilização do anticoncepcional oral ao longo da vida dessas mulheres para tentar identificar o que acontecia ao longo desse tempo. E a ideia aqui era o estudo da relação entre o uso de contraceptivos orais e o risco de câncer de mama e ovário. Então, veja, não foi criada uma única hipótese para esse estudo, né? O levantamento era para o risco de câncer de mama e ovário através do uso do contraceptivo oral com 121 mil mulheres, tá? E outras aqui também puderam avaliar outras questões, como doença cardíaca, acidente vascular cerebral, fumo, né, e risco de AVC, tudo isso com os dados dessas enfermeiras aí, que se propuseram em auxiliar o estudo, tá? Depois eu vou mostrar uns casos ali. Então é isso, gente. Essa é a relação desse delineamento de um estudo de caso e controle, né? Pessoas sem a doença, você acompanha ao longo do tempo, para ver se elas adquirem a doença, e os casos, né, que surgiram daí, e pessoas sem a doença, se elas continuam sem a doença, você gera uma amostra para comparar com esses casos também. Então é isso, tá? Esses são alguns tipos de estudo, eu sei que é a primeira vez que vocês estão vendo, eu também, as primeiras vezes que li, não entendi nada, tive que ler muitas vezes, e eu ainda tenho algumas dificuldades em alguns pontos, principalmente quando eu leio os estudos, né? Não fica bem claro, assim, o tipo de estudo que está sendo apresentado. E aqui nessa tabela ele mostra, ó, algumas vantagens de cada tipo de estudo. Ó. Por exemplo, os estudos ecológicos, aqueles de correlação, eles são muito utilizados e são bem utilizados, adequados, na pesquisa de doenças raras e outras questões. Já os transversais, aqueles que a gente faz um recorte no tempo, para testar múltiplos efeitos de causa, né? Para efeitos indeterminantes. Já os de caso e controle, né? Aquele que é feito de hoje para trás, retrospectivo, ele é muito utilizado para doenças raras também, para múltiplos efeitos indeterminantes, para pesquisas prolongadas, né? Nesse caso, para trás. Né? E os estudos de coorte, vocês veem que ele é um estudo vantajoso em várias questões, mas como eu falei para vocês, tem a questão dele ser muito caro e exigir um trabalho árduo aí, mas ele tem a vantagem de ser um estudo muito interessante, validado e adequado para várias questões, tá? Então tá aqui esse exemplo de onde cada estudo é mais bem utilizado.
Esse, então, gente, são os estudos observacionais, tá? Caracterizados ali em descritivos e analíticos. E aí a gente tem os experimentais, quando a gente vai para os ensaios, ou seja, quando a gente interfere nas variáveis. Essa é uma outra classificação que é feita. Eu, antes de ir para os experimentais, eu quero mostrar para vocês que eu coloquei aqui, ó, dentro do SIGA, alguns exemplos de estudos. Na atividade vocês vão pesquisar também. Ah, ele não abre assim, deixa eu abrir aqui certinho. Deixa eu ver se ele abre aqui. Ó, aqui tem um estudo, por exemplo, baixo peso ao nascer, prematuridade e restrição de crescimento uterino, resultados dos dados de base e tudo mais. Esse é um estudo de coorte transversal, ou seja, ele foi feito um acompanhamento ao longo do tempo, né, com esses índios, esses indígenas guaranis aqui. Então, ele utilizou dados de coorte de uma outra pesquisa para fazer um estudo transversal, ou seja, para fazer um recorte no tempo, para identificar se o baixo peso ao nascer e a prematuridade tem relação com a restrição do crescimento intrauterino. Tá? Então, quem for ler aqui e entender os métodos vai ver que é bem interessante. Então, veja, tem dois exemplos aqui. O estudo de coorte, que é esse acompanhamento que é feito com os indígenas desde que eles nasceram. Então, é um estudo de coorte, um outro estudo que é, né, prospectivo para frente. E aí, esse artigo em específico fez um estudo transversal, fez um recorte para justamente apontar a relação dessas variáveis aqui. Baixo peso ao nascer, prematuridade e restrição do crescimento intrauterino. Aqui é um exemplo de um tipo de estudo que está ali no SIGA para vocês olharem. O estudo descritivo, vou dar um outro exemplo aqui. População em situação de rua no Brasil. Estudo descritivo sobre o perfil sociodemográfico e da morbidade por tuberculose. Veja. Então, esse é um estudo que eles vão descrever qual é o perfil sociodemográfico, né, e da morbidade por tuberculose na população em situação de rua no Brasil. Ele vai pegar dados de algum sistema de informação, alguns desse que vocês utilizam. Nesse caso aqui, ele pegou o cadastro no CadÚnico da população em situação de rua e as notificações de tuberculose no Sistema de Informação e Agravo de Notificação, o SINAM, que vocês também viram nos vídeos lá. Então, eles pegaram o levantamento tanto do CadÚnico quanto do SINAM para identificar a população de rua no Brasil, qual era o perfil sociodemográfico dessa população e a morbidade por tuberculose dessa população entre 2014 e 2019. Tá? Então, é mais um exemplo aqui de um tipo de estudo que pode ser utilizado dentro da epidemiologia. Tem mais, o ecológico, por exemplo. Vamos pegar um ecológico aqui. Deixa ele abrir aqui. Qualquer coisa podem me perguntar aí, tá, gente? Lembram do ecológico? O ecológico tem aquela característica transversal, né? Você faz um recorte nele. Então, aqui, por exemplo, ó, impacto e tendências da Covid-19 no sistema penitenciário do Brasil, um estudo ecológico. Né? Então, a verificação se dentro do sistema penitenciário, qual é a relação, qual que é a hipótese que pode ser criada para a tendência de aumento ou diminuição de Covid-19 dentro desse sistema penitenciário. Então, eles vão propor essas hipóteses aqui através da correlação das variáveis que eles identificam no estudo, tá? Quem lê o resumo aqui já vai entender quais são as hipóteses que eles estão propondo aqui, qual é o estado, como é a ocorrência de casos, enfim, quais são as questões envolvendo essa caracterização desse estudo, tá? Mais um aqui, o estudo de coorte, né? Ou seja, um estudo feito prospectivo, feito para frente. Cobertura da vacina papilomavírus humano no Brasil. Heterogeneidade espacial entre coortes etárias. Então, olha o que esse estudo fez. Ele fez um acompanhamento, né, da cobertura da vacina no Brasil através das faixas etárias, tá? Fazendo um levantamento das doses aplicadas de 2013 a 2017 por idade, para verificar a cobertura vacinal dessa população acompanhada, né? E aí ele resulta ali, onde houve
adequação, né, por faixa etária, ou seja, cobertura vacinal, enfim, várias questões que podem estar dentro desse levantamento feito num estudo de coorte também. Depois vocês vão fazer um levantamento, tá? E por fim aqui, um estudo transversal ecológico também, que envolve não mortalidade nem morbidade, mas os agravos à saúde, né? Ou seja, caracterização e distribuição espacial dos acidentes de trânsito não fatais. Então, veja, eles pegaram, fizeram um recorte transversal e tentando entender quais são as características e qual é a distribuição dos acidentes de trânsito não fatais. Aqui é bem específico, tá? É um estudo na cidade de Maringá, e eles conseguem identificar quais são os bairros que tiveram mais acidentes, qual é o sexo, né? Qual é a idade da população que mais sofre acidente de trânsito de moto. Então, são várias caracterizações que são feitas através desse estudo transversal, propondo as hipóteses. Então, é assim, gente. É assim que funciona essa questão, né? Se vocês foram pesquisar lá na CAPES-CAF, vocês vão encontrar bastante material, mas tem que saber pesquisar, tem que saber buscar, porque esses nomes aqui são as metodologias do estudo, né? E não o estudo em si. Então, às vezes, você não vai encontrar lá estudo de coorte. Você vai ter que entrar no estudo e ver qual é a metodologia utilizada, entre outras questões. Beleza para essa primeira parte? E a segunda parte é mais rápida. Cansaram já, pessoal? A ideia é que vocês leiam, tá? Quem for ler vai conseguir ter um entendimento melhor aí dessas questões, porque ele tem uma complexidade maior mesmo, né? Ainda mais a gente que não é da área biológica ou da área de química, que já vê isso desde o início da graduação, esses tipos de relações, ou da estatística, da matemática, enfim. Então, essa é a questão aqui. Deixa eu fechar aqui. Bom, e aí a gente tem os experimentais, tá? Os experimentais é aquilo que eu falei. Os estudos experimentais é quando eles interferem no processo. Deixa eu abrir lá, só para mostrar para vocês. A gente não vai ficar lendo tudo aqui, mas só para vocês entenderem também a hora que forem fazer a leitura. O estudo experimental, então, ou intervenção, né? O objetivo principal dele é tentar mudar uma variável em um ou mais grupos de pessoas. Então, isso pode significar a eliminação de um fator alimentar relacionado a uma causa alérgica ou o teste de um novo tratamento para um grupo selecionado de pacientes. Vocês lembram o que o John Snow fez? Ele mandou fechar uma bomba d'água, porque ele primeiro fez um estudo descritivo, depois ele fez um recorte transversal, propôs hipóteses, e a hipótese dele, que ele calculava onde tinha um risco maior, era na contaminação pela água, e ele identificou que os indivíduos com risco maior estavam tomando água de uma determinada fonte. Então, a intervenção dele, né, o experimento que ele fez foi cortar ou tirar lá a bomba para que as pessoas não tomassem mais água daquela região. Então, ele interferiu no próprio estudo e identificou que os casos de cólera diminuíram acentuadamente justamente por esse processo de intervenção. A mesma coisa vale para os ensaios clínicos de vacina, né? E aqui o que muda são algumas questões relacionadas a como esse estudo é feito. Num primeiro momento, a gente tem um ensaio clínico randomizado. O que é um ensaio clínico randomizado? Essas empresas aí que vocês estão acompanhando, essas universidades, esses centros de pesquisa, eles estão fazendo ensaios clínicos randomizados em relação à vacina. Eles estão pegando uma amostra populacional, calculada estatisticamente, e estão intervindo nesse processo, né? Eles estão fazendo esses levantamentos através da pesquisa para identificar se a utilização dessa vacina ela é eficiente e qual o grau de eficiência dela em relação à pesquisa. Como que se faz isso via de regra, né? Você tem a população que você vai investigar, você vai ter as pessoas com o processo de intervenção, nesse caso da vacina, vai ser aplicado uma dose, e você vai ter os indivíduos controle, que vai ser aplicado um placebo, né? Vai ser aplicado, sei lá, vinagre, água, né? Qualquer outro elemento aí
que não seja a vacina. Tendo um controle efetivo disso, aí depois no acompanhamento é feito. Se essas pessoas que passaram pela essa vacinação ou por essa intervenção tiveram doença ou não tiveram, e essas pessoas com o placebo tiveram a doença ou não tiveram, e aí você consegue fazer um levantamento dessa eficiência desse processo, seja ele qual for, tá? Aqui vem muito aquela palavra duplo cego, vocês já ouviram falar nessa palavra, né? O que é uma análise duplo cega, né? É quando nem quem está pesquisando, nem quem está passando por essa intervenção ou por esse placebo sabe o que está acontecendo. Então, vamos supor que eu sou o pesquisador e eu vou lá e aplico nessas pessoas. Eu não sei se aquela pessoa que está recebendo, ela está recebendo a vacina ou o placebo. E a pessoa que recebe, ela também não sabe se ela está recebendo a vacina ou o placebo. Esse ensaio clínico randomizado duplo cego, ele tenta diminuir os vieses, ele tenta diminuir a intervenção humana, as caracterizações humanas ou alguns outros tipos de erro na pesquisa, para que não haja uma condução, né, da pesquisa, mesmo que inconscientemente. Então, se eu não sei o que está acontecendo, nem o pesquisador sabe, tenta com isso um grau melhor para essa pesquisa, tá? Isso, gente, eu falo dentro do ensaio clínico randomizado, ou seja, há um controle, são indivíduos ali que são selecionados, tenta-se, da melhor forma possível, né, pesquisas sérias, eu estou falando, obviamente, né, passar por esse processo sem caracterizar essas amostras o mais correto possível. Então, esse é um ensaio clínico randomizado. Mas a gente também tem os ensaios de campo, ou seja, quando esse processo de intervenção não acontece num ambiente controlado, dentro de um ensaio de campo. Vou dar um exemplo para ficar bem fácil para vocês aqui, do ensaio clínico randomizado, aquele documentário que eu passei, aquele filme, o caso Tuskegee lá, aquele é um ensaio clínico randomizado. Ele é um ensaio, claro que ele não é um exemplo ético, né, passa longe de ser, mas ele é um ensaio que o nome dele seria um ensaio clínico randomizado. Mas ele não era duplo cego, porque as pessoas que participavam lá, as enfermeiras e o médico, sabiam quem eram os indivíduos que possuíam a doença ou não, né? Fora das outras críticas lá que a gente está falando, eu estou dando um exemplo do que é um ensaio clínico randomizado. Nesse caso, se a gente for olhar hoje, né, nem dava para caracterizar como uma pesquisa científica mesmo que fizeram. Já os ensaios de campo é quando você não busca essas amostras de forma individualizada, controlada, né? Você envolve pessoas que estão livres da doença, mas sob o risco de desenvolvê-la. Então, esses dados eles são utilizados no campo. Vou dar um exemplo aqui. Quem assistiu o documentário sobre a poliomielite, aquele talvez seja um dos maiores ensaios de campos da história da humanidade. Por quê? Porque foram quase 2 milhões de indivíduos testados para a vacina do Jonas Salk lá, a vacina da polio, tá? Então, enquanto se aplicava a vacina, era feito o estudo de caso e controle. Então, a gente tinha indivíduos tomando a vacina e a gente tinha indivíduos tomando placebo também. Então, essa foi um dos maiores ensaios de campo, se não for o maior, acredito que é o maior até hoje, porque justamente contou com a participação de milhões de pessoas, né? As pessoas estavam se vacinando e, ao mesmo tempo, a pesquisa estava acontecendo justamente na tentativa de dirimir, de erradicar ou de controlar os casos de poliomielite. Ah, professor, mas não é antiético você fazer um ensaio desse tamanho com uma vacina sem saber se ela funciona ou não? Sim, se a gente for pensar que nenhum ensaio pré-clínico foi feito anteriormente, né? E nesse caso da vacina deles, eles já tinham feito testes em amostras menores, com um grau de confiabilidade alto, e aí eles propuseram esse estudo de campo, tá? Esse é um dos exemplos. E tem os ensaios comunitários também. O que são ensaios comunitários? Quando você intervém dentro de uma determinada comunidade, pode ser uma cidade, um bairro, pode ser uma intervenção num grupo étnico, pode ser uma intervenção em características específicas de grupos de indivíduos. Então, quando envolve
características de uma comunidade específica, né? Pode ser condições sociais. Então, todas essas questões estão relacionadas dentro de um ensaio, e aí se caracteriza como um ensaio comunitário. Vou mostrar os exemplos aqui de alguns deles, só para vocês entenderem o que pode acontecer. Aqui é um exemplo, ó. Ensaio comunitário para avaliação da efetividade de estratégias de prevenção e controle da leishmaniose visceral humana no município de Feira de Santana, estado da Bahia. Então, eles fizeram uma caracterização bem específica, né, dentro de um município, com determinadas áreas, e fizeram esse processo de intervenção através de borrifação de inseticida, combinação de borrifação e triagem. Então, várias questões foram envolvidas aqui nesse ensaio comunitário, né, através dessa intervenção, para tentar identificar a relação de processo de saúde e doença aqui, tá? Um outro exemplo de um ensaio clínico randomizado, né, que é o primeiro caso ali, quando é um ambiente mais controlado. Esse aqui eu achei muito interessante, tá, pessoal? Por isso que eu coloquei ali. A gente tem os efeitos da auriculoterapia com sementes de mostarda na dor lombar crônica de profissionais de enfermagem. Então, foi feita essa medição, né, foi aplicado aí sementes de mostarda através da auriculoterapia para identificar se houve uma diminuição nas dores lombares dos profissionais de enfermagem. Esse estudo é bem legal, tá? Depois dei uma lida, vocês vão ver que é bem interessante essa proposta aí do artigo em si. Tá? Então, aqui é um exemplo. Foi um ambiente controlado, no sentido de pegar não aleatoriamente, não num grupo comunitário, mas sim pessoas que se propuseram a participar desse evento. E as características eram o quê? Profissionais de enfermagem, medição da dor lombar crônica e os efeitos das sementes de mostarda através da técnica de auriculoterapia. Tá? Aqui é um exemplo de como isso pode ser feito também. Bom, e aí, por fim, né, o de campo é o caso do Salk ali, que eu não achei o estudo em si, ele deve estar meio escondido, né, porque tem a ver com a vacina, né, com a vacina da poliomielite, mas aqui tem a história do Salk e do Sr. Francis, que são os dois cientistas à época responsáveis por fazer a elaboração desse estudo, né, e eles foram extremamente metodológicos e criteriosos, ainda mais naquela época que os computadores eram através de cartões, para tentar fazer uma pesquisa aí com mais de 2 milhões de indivíduos e tentar identificar a eficácia da vacina, tá? Então, esse aqui também é os exemplos. Então, estão aqui, tá, pessoal? Eu deixei bem separadinho. A ideia é aquilo, né? Vocês vão entender melhor se vocês acessarem, lerem, tentarem entender cada tipo de estudo desse. E a ideia era auxiliar vocês aqui nessa proposição. Bom, a gente tem depois, isso aqui eu não vou ler, não vou comentar com vocês, porque são as questões que estão lá também no questionário. Quais são os principais erros dos estudos epidemiológicos, né? Então, estão aqui apontados vários tipos de erro. Erro aleatório, né? O que é um erro aleatório? Vai variar através da amostragem, da medida que foi utilizada, da variação biológica individual, que a gente não consegue prever. Erro de tamanho de amostra, né? Isso também é muito importante. Dependendo da amostra que você utiliza, pode ter um nível de insignificância, aquilo que eu falei, né? Um indivíduo sozinho diz que tomou uísque e se curou, sei lá, do câncer de próstata. Não existe significância nessa abordagem e pode ser que são outras variáveis responsáveis pela cura e não tomar uísque. E outras questões também que envolvem erros assim. Erro sistemático, né? São mais conhecido como viés também. São mais de 30 tipos de erros aqui classificados, hoje em dia são mais de 40. E aí são erros que também podem acontecer na pesquisa, e ele também explica aqui um pouco de cada erro desses e como eles acontecem. Fator de confusão, esse aqui também é interessante a leitura, tá? Aqui tem um exemplo, né? A gente tem doença cardíaca, por exemplo, está relacionada com a exposição, né, com a ingestão de café. Então, a exposição à ingestão de café, doença cardíaca. Mas a gente tem uma variável de confusão aqui, que é o hábito de fumar. Então, depois vocês vão ler aqui, vocês vão entender melhor
que às vezes essa variável de confusão prejudica nessa causa e efeito que a gente está tentando medir. Tá? E aqui ele explica um pouco sobre isso. E aí existem formas de controlar isso, das melhores formas, classificar por faixa etárias, por subclassificações, entre outras questões que podem auxiliar aí na ideia de vocês, na ideia do estudo, né? E por fim, não mesmo menos importante, vem a relação das questões éticas, né, pessoal? Toda pesquisa epidemiológica sofre com isso, justamente porque num processo de intervenção é muito complexo, e o caso Tuskegee mostra isso, você continuar uma pesquisa sabendo que já pode estar, que aquele teu processo vacinal, ele é eficaz e você está dando placebo para uma parte da população, né? Então, esse é um ponto de divergência. E existem outros vários pontos, por isso que as questões éticas precisam estar claras aqui, e ele fala aqui de várias questões, de vários exemplos de como isso pode acontecer, tá? Confidencialidade da questão, sobre os direitos individuais, a integridade científica e outros pontos aí relacionados com esse tipo de estudo. Hoje, o Carla, pois eu ia comentar isso, né? A auriculoterapia, ela está presente no Sistema Único de Saúde justamente porque foi comprovado, né? E aquele estudo também comprova, tá? Eu não lembro agora qual é a taxa ali de melhora, mas as participantes lá, as profissionais de enfermagem com dor crônica lombar, tiveram uma melhoria significante através da auriculoterapia ali. Então, é interessante verificar que essas práticas, que às vezes a gente chama de alternativas, não são alternativas, né? Elas são eficazes no problema. Então é isso, gente. Eu entendo o nível de complexidade, a gente vai fazer algumas atividades sobre isso, né? A avaliação de vocês vai ser legal nesse sentido. Na próxima aula eu explico. E a ideia de hoje é que vocês finalizem isso respondendo as questões ali que eu deixei para vocês. Eu vou falar delas agora, através de um questionário ali, simples. Já tem gente fazendo, eu acho. Mas está aqui as questões, tá? Questão número 1, então. Quais são as aplicações e desvantagens dos principais delineamentos epidemiológicos? Aqui, quando eu falo de delineamento, eu estou falando dos tipos de estudos também, tá? E aqui a gente falou já de quais são as principais vantagens, desvantagens, enfim, e vocês podem estar escrevendo aí sobre isso. A questão número 2. Quais são os principais tipos de erros sistemáticos em estudos epidemiológicos e como seus efeitos podem ser reduzidos? Então, lá no material, fala especificamente sobre erros sistemáticos e ele diz quais as melhores formas para se reduzir esses efeitos desses erros. Questão número 3. O que é o erro aleatório e ele como pode ser reduzido? A mesma questão do número 2. Existe o tipo de erro aleatório, mas também existem formas de tentar reduzir esses erros. A questão número 4 já é uma questão de proposta aí para vocês tentarem delinear um esboço de um tipo de estudo. Tá? Faça um esboço de um estudo de casos e controles e de um estudo de coorte para examinar a associação entre dieta rica em gorduras e câncer de intestino. Lembrem-se, estudo de caso e controle, como é que ele se caracteriza? Retrospectivo. Então, vocês vão ter que pegar indivíduos que já possuem câncer de intestino e indivíduos que não possuem câncer de intestino e fazer uma relação retrospectiva. Identificar nesses indivíduos quem teve dieta rica em gordura e quem não teve, tanto para os indivíduos que têm câncer quanto para os indivíduos que não têm câncer. São basicamente esses desenhos aqui, ó, né, pessoal? E ali vocês vão escrever na questão. Deixa eu mostrar aqui. Prof, onde é que vai achar dados desse daí? Não precisa achar os dados, Gláucia. É só tu fazer esse esboço aqui, ó. Tá? Por exemplo, a gente está falando ali, eu já esqueci, ó. Vê. Câncer de intestino, né? Então, o que a gente vai identificar? Ele é um estudo retrospectivo, é para trás. Então, eu vou pegar na população geral. Pessoas com câncer de intestino, pessoas que não têm câncer de intestino, ou seja, serão os controles, né? Para cada caso, alguns controles. E dessas pessoas que tiveram câncer de intestino, deve ser identificado retrospectivamente quem foi exposta à variável. Qual que é a variável? Dieta rica em gordura, né? É isso? Acho que é isso.
dietas ricas em gorduras, aqui. E dietas de pessoas que não tiveram dietas. É só para elaborar um esboço, tá? Então, vocês podem fazer essa análise através dessa relação aqui. Colocar lá, o estudo caso e controle é retrospectivo. Então, a gente precisa pegar casos, pessoas com a doença e controles, pessoas sem a doença. Identificar quem foi exposto, quem não foi exposto. A variável. Qual que é a variável? Dieta rica em gordura, né? Agora, quem quiser achar um estudo sobre isso, mais legal ainda. Vai lá, olha valores, veja o que o estudo diz e veja se ele aponta qual é o risco maior em pessoas que tiveram dieta rica em gordura em adquirir esse tipo de câncer, tá? É bem interessante fazer esse levantamento também. Aonde que eu posso fazer esse levantamento, professor? Na CAPES-CAF, né? Porque lá vocês têm todas as bases lá de artigos e vocês podem estar pesquisando. Inclusive, essa é a questão 5. Questão 5. Encontre nas plataformas e repositórios científicos algum tipo de estudo epidemiológico de acordo com determinada doença apresentada por vocês. Não precisa especificamente pegar a doença que vocês fizeram a apresentação semestre passado. Mas se vocês pegarem, é legal. Porque aí a gente vai avançando fases, né? Primeiro fizeram um levantamento, fizeram uma apresentação, e agora vocês vão estar identificando estudos epidemiológicos daquela doença. Então, quem pegou Zika, quem pegou Covid, quem pegou agravo à saúde, quem pegou doença crônica, vai identificar e vai encontrar um artigo sobre isso. E vocês deixem salvo esse artigo no computador de vocês, leiam ele, comente sobre o artigo aqui, coloque o link do artigo, porque vocês vão acabar utilizando esse artigo na avaliação de vocês, que eu vou explicar na aula da semana que vem, tá? Então, essa é a ideia da questão 5. Procurar um estudo epidemiológico. Ah, professor, que estudo? O que vocês acharem mais interessante? Pode ser observacional e pode ser experimental, pode ser descritivo, pode ser analítico, ecológico, coorte, caso e controle, pode ser um randomizado clínico, pode ser qualquer tipo de estudo relacionado à doença que vocês acharem. E, por fim, qual a importância da ética na pesquisa epidemiológica, né? Não é uma questão livre aqui que é para responder. É para responder sobre consentimento informado, o que é consentimento informado, ou seja, a pessoa precisa estar ciente que ela está participando de uma pesquisa, a confidencialidade das informações, sobre os direitos e garantias individuais, a integridade científica e demais pontos. Então, vocês vão comentar sobre a importância disso para a pesquisa epidemiológica. São essas as 6 questões que vocês têm aí até domingo para estar entregando, e aí semana que vem eu falo sobre a avaliação. Só fazer o esquema, tá, Samela? A ideia básica é para entender ali, né, qual que é a diferença de caso e controle e coorte, tá? Alguma outra dúvida, pessoal? Então tá. Sempre vale, né, Melanie? Diga. Qual é o nome dessa bibliografia que foi postada ali? Porque só tá epidemiologia básica, mas não tem um autor. Ah, tá, eu coloco lá, porque esse é um livro completo e eu recortei o capítulo para vocês, para ficar mais fácil, tá? Deixa eu achar ele aqui. Até no vídeo ali do professor, tá bem no começo já, tá? Deixa eu achar aqui. É que eu fiz o recorte do capítulo para ficar mais fácil e eu esqueci dessa questão. Borgstrom, Bonita e mais alguém. Eu acho que aqui no começo do vídeo ele fala também, deixa eu ver aqui. Para essa aula. Aqui, ó. Ah, mas depois eu coloco lá também, tá? Bonita, Bigelow e Quengelstrom, Epidemiologia Básica. Esse material é de 2010, não é tão recente, mas os outros que eu li dentro da nossa plataforma também falam bem próximo dessa referência, tá? Isso, é Bonita et al. E esse é um material que foi apontado pela Organização Mundial da Saúde, ele está distribuído gratuitamente. Esse livro completo é gratuito, tá? Vocês podem pesquisar na internet aí que ele está completo. Beleza, gente?
Na próxima aula eu vou fazer assíncrono, porque eu vou só gravar uma aula explicando para vocês como vai ser a avaliação. Mas já vou adiantar aqui que esses 2 semestres as avaliações são iguais, né? Próximo semestre a gente troca. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão identificar, vão achar esse estudo epidemiológico, vão lê-lo, né? Vão entender o resumo dele, a metodologia, as hipóteses, quais foram os resultados, tudo isso para, como se fosse um estudo elaborado por vocês elaborarem um infográfico como se fosse uma apresentação desse artigo, como se vocês estivessem participando de um evento científico apresentando esse artigo. E aí vocês vão ter que dispor as informações ali, o tipo de estudo, a caracterização da pesquisa, o tipo de estudo epidemiológico utilizado, qual foi a metodologia, qual foi o grupo de estudo, quais foram os resultados encontrados. Então, tudo isso vocês vão fazer num formato gráfico, como se estivessem apresentando um painel. E quem for fazer um trabalho, um TCC legal, que depois o professor falar para vocês assim, vamos mandar para algum evento, vamos fazer alguma coisa nesse sentido, vocês vão ver que vocês vão utilizar dessa técnica na hora de montar painel e montar resumo de artigo, tá? Ô, Elisângela, o TCC de vocês foi para algum evento já? Não? Vocês participaram de alguma apresentação? Sim. E tiveram que elaborar um folder, alguma coisa, não? Não, foi só a apresentação mesmo do trabalho. É que você foi em forma apresentada, né? Não foi em Sim. forma de cartaz, né? Sim. É que depende do evento, tá? No presencial, pessoal, tem muito apresentação de cartaz. A gente imprime o artigo que a gente está montando e lá no evento fica você do lado do teu artigo e aí as pessoas que estão lendo e tal, daí perguntam alguma coisa, você vai lá e explica. Então, a gente vai treinar um pouco isso também para, eventualmente, quem for participar aí de eventos e seminários e congressos, enfim. Beleza? Isso acontece, tá, Samela? Eu não sei quem que é o professor, mas eu não vou julgá-lo, porque eu também, às vezes, está tão bom que, não que a gente duvide de vocês, tá? Mas, às vezes, daí vai lá e dá uma olhada para ver se acha algum parecido, né? Mas fique orgulhosa, tá? Então, se ele desconfiou de você, que você pegou de outro lugar, significa que ficou legal mesmo. Diga, Melanie. A Melanie levantou a mão e saiu? Pensei que eu tivesse aberto o microfone. Não, é porque o professor estava explicando aquela questão ali, que é para pegar um exemplo de uma doença que a gente já fez e tal, e o exemplo que estava era Zika. Que trabalho que é esse? Que eu tô... Só tá o meu corpo aqui. A alma já foi... Lá na epidemiologia 1, cada um ficou responsável por fazer um vídeo, lembra? Falando sobre os aspectos pré-patogênese, patogênese e desenlace de uma doença. Cada um fez uma doença. Qual foi a tua? Tu lembra ou não? Eu acho que era alguma coisa... Eram mais palavras assim, mas era de próstata. Era algum tipo de doença crônica? Pode ser. Então, aí é por isso que eu falei, daí fica interessante já pegar daquilo que tu fez, porque daí tu já consegue ter uma relação com o que tu já investigou, sabe? Para pelo menos entender um pouco mais da caracterização da doença. Eu não lembro também qual que era o teu, se era câncer de próstata. Mas se foi isso, aí tu pode pesquisar algum artigo epidemiológico sobre o câncer de próstata. Quem pegou doenças infecciosas pode investigar. Quem pegou doenças crônicas, não transmissíveis, pode investigar. E quem pegou agravo à saúde, né, como acidente de trânsito, violência contra a mulher, eu acho que no de vocês eu nem distribuí esses temas, mas também pode estar investigando. Não necessariamente precisa fazer isso, mas eu acho que fica mais completo, porque quem lembra o que fez, né, vai poder pegar como base já o que aprendeu. Samela, alguém fez sobre obesidade, outro sobre desnutrição, aí esse foi as doenças não transmissíveis, né, as doenças crônicas. E teve gente que pegou doença transmissível, enfim, vocês podem estar investigando, tá? Isso foi do semestre passado? Foi epidemiologia 1, né? Ah, sim. Eu acho que eram 3 palavras, assim, agora eu não consigo me lembrar o que era antes. Mas eu tenho na planilha aqui, mas depois tu olha lá, porque foi a tua apresentação do teu vídeo, tá lá nos seminários lá. Tinha o título... Era a mesma coisa para mama e para próstata, só mudava o final, sabe? O começo era o mesmo.
Ah, das tá, palavras. era câncer, então, era câncer, tá? Era. Meu Deus, agora eu esqueci o nome também. É porque o câncer não é o nome, tá? Neoplasia, isso, desculpa. Obrigado, Márcia. Neoplasia. Da próstata, era isso mesmo. Então tu pegou uma doença crônica e aí o que tu vai encontrar bastante? Estudo transversal, porque estudo transversal ele faz um recorte temporal e ele é mais indicado para para casos de prevalência. Então lembre-se que as doenças não infecciosas, elas prevalecem ao longo do tempo. Então provavelmente tu vai encontrar dentro da plataforma lá mais artigos sobre estudos ecológicos, né? Mas vai achar de outros também, estudos de coorte, enfim. Acha bastante. Só que tem que saber pesquisar, tá, pessoal? Se colocar lá só neoplasia, talvez não seja um estudo epidemiológico, seja um estudo clínico, seja algum resumo. A Jéssica, ó, varíola e herpes zoster, né? Tu pegou uma doença infecciosa. Então, também vai achar, tem vários estudos sobre doenças infecciosas, então vai achar bastante questão também, bastante artigos nesse sentido. Depois vocês olhem lá, tá lá no vídeo, né? No vídeo de vocês, para quem não lembra, vai achar essa questão. Gente, para finalizar, a Jéssica tá por aí. A Jéssica, não a Jéssica de Souza, a outra Jéssica. Pelo menos está o nome aqui, né? Então, professor. Jéssica Couto. Se ela não estiver na aula, ela não vai receber. Então, eu ainda não assisti. Tô brincando, já escutei o que falou. Eu ainda não assisti os vídeos, né? Porque vocês sabem que eu sou chato, então eu demoro, porque eu vou olhar um por um. Mas eu já abri as planilhas de vocês, 18 pessoas fizeram a avaliação, né? Já falei que essa turma aí tá me surpreendendo, né? Tá sempre esses 18, 19 participando, fazendo as coisas. E é muito legal isso. E já adianto que foi a Jéssica a escolhida, tá? Ela foi a primeira colocada, com uma margem bem grande, assim, acho que quase a metade elegeu o trabalho dela. Depois veio o Jonathan lá com 4, 5, eu ainda não classifiquei certinho, mas foi a Jéssica Ferreira Couto que teve mais votos lá, tá? Então, Jéssica, depois tu me manda os teus dados por e-mail, lá, teus dados de correspondência. Pelo amor de Deus, manda o CEP, gente. Quem Vai não rolar manda Pix. Quem não manda o CEP, como é que eu vou mandar alguma coisa para o endereço da pessoa se a pessoa não manda o CEP? Então, tem que mandar o CEP, tá? Professor, eu achei o trabalho do Jonathan sensacional. Meu pai do céu, pensa numa pessoa criativa, aquele menino. Ok, lá é que eu acho que ele já fez no semestre passado no mesmo formato, talvez por isso o pessoal não deu tantos votos para ele, mas também achei, eu não vi inteiro, né, mas eu vi que ele fez, ficou bem legal também. Todos estão bem legais, né, o pessoal mostrou o sistema, eu acho que quem assistiu deu para ter uma noção da complexidade e o que cada sistema trabalha, né. E a gente vai ver mais isso, porque se vocês entrarem nos estudos epidemiológicos, vocês vão ver que a maioria deles, se não for ensaio clínico ou coorte, eles pegam dados desses sistemas de informação em saúde. Então, vai fazer cada vez mais sentido isso para vocês, tá? Depois eu... Prof, Oi, diga lá, Luciano. eu também quero me esforçar para fazer, só que tá difícil, eu até ia falar com você depois, mas vai continuar também nessa perspectiva de avaliação vídeos? Também vai ter outras? Não, porque daí tu vai me mandar, tá? Tu me manda o teu trabalho, mas aí eu já formatei, né? Daí eu mesmo vou avaliar só daí, tá bom? Que é como se fosse... Tranquilo. Segunda Isso chamada, desde já a oportunidade, viu? Obrigada pela... E se tu quiser avaliar o dos colegas, a planilha tá lá, tá? Tu pode fazer também. Mas daí eu vou considerar só o que fechou já, senão vai ficar muito para frente, tá? Daí vai demorar muito. Então, gente, acho que por agora é isso, né? Vocês têm trabalho a fazer ainda. Samela, eu concordo, tá? Apesar das dificuldades, e eu torço muito para que semestre que vem, em aspectos básicos do direito, a gente possa estar presencial, porque é a unidade que eu uso para fazer debate, né? Então vai ter muito arranca-rabo, e eu adoro isso. Então, arranca-rabo positivo, tá? Percebo, professor, que o senhor adora um arranca-rabo. Sobre o tema, para vocês evoluírem, questionarem tudo, não serem agentes passivos da educação, e sim ativos, né? Não ficarem só recebendo conhecimento, e sim irem atrás do conhecimento. Mas não é para ser treteiro aleatório, né? É para ser treteiro com conhecimento de causa.
Não no que os outros falam, e sim no que a gente estuda e lê, tá? Não estou dizendo que é o teu caso, tá, Jéssica? É só, estou falando do geral aí. No nosso caso, através das legislações, tá? Semestre que vem. Beleza? Fechou então, pessoal? Boa semana para vocês. Façam a atividade ali. Na próxima semana eu falo sobre avaliação e deixo até a última semana de dezembro ali para vocês entregarem. E eu consigo fechar as notas ainda nesse semestre. E aí só fica uma avaliação para fevereiro, que é quando a gente for falar especificamente sobre epidemiologia descritiva, tá? Porque que a ideia... Oi? Eu te enviei ali uma mensagem, aquele meu trabalho do semestre passado, que eu fiz uma entrevista com minha prima. Ela me pediu uma ajuda ali da trabalho. Ela está fazendo medicina e ela está precisando ali do papel que ela fez aquele trabalho, né? Eu queria ver se o professor conseguia me ajudar. Não, eu não entendi do que ela está precisando. Uma declaração da entrevista. Ah, se dá para propor uma declaração que ela participou da entrevista? Isso. Eu vou ver, tá? Eu vejo se eu consigo isso. Se eu conseguir, eu envio sim. Se eu individualmente, através da minha assinatura digital, puder fazer, eu emito sem problema uma declaração, tá? Senão eu peço para o professor Marcos daí. Tá. Ô, Gilcara, só me manda no e-mail bem certinho o que ela precisa descrito, tá? Daí eu vejo se eu posso fazer ou não. Tudo bem, professor. Tá bom? Fechou, gente, então? Diga, Gláucia. Aquela questão ali que é para encontrar um artigo, que é para responder, é só para encontrar artigo mesmo, não precisa discorrer sobre ele, do que ele fala, o tipo que é, se é descritivo. Pode colocar, mas isso vocês vão ter que fazer na avaliação daí, na próxima aula, tá? Mas ali, se já quiser, coloca o link dele, né, ou o PDF dele ali, o link, e já pode colocar, ó, esse artigo trata sobre isso, a metodologia dele é sobre isso, os resultados encontrados foram esse. Mas a ideia é que primeiro vocês já encontrem um ou dois e escolham um que vocês acharem legal. A ideia é que vocês leiam um, tá? Porque daí semana que vem, de qualquer forma, vocês vão precisar ler um artigo para fazer a avaliação. Beleza, então. Beleza? Então tá, gente. Boa semana, bom final de semana. Ainda não, tá cedo, né? Vou fechar aqui, daí eu gravo aqui, edito e acho que até meia-noite a edição fica pronta e eu já coloco lá nos vídeos para vocês. Até mais, gente. Boa semana.